Miro se preparando todo aí. Meu querido Altamiro Borges, mais uma vez, cá estamos para começar mais uma semana em que, aos pouquinhos, a gente vai tirando o Brasil daquele lodaçal. Estamos tirando, Miro? Tudo bem, Conde? Tranquilão, mestre? Tudo bom. Não, eu acho que, apesar da Eliane Cantanhede achar que o Brasil está em baixa no mundo, mais uma vez o Brasil, papel importantíssimo no cenário internacional. Então, essa semana começa com o presidente Lula. Teve em Cuba fez um discurso muito duro contra o bloqueio a Cuba e pedindo uma nova governança mundial. Agora está lá nos Estados Unidos, abre a Conferência da ONU amanhã, né? O discurso deve ser no mesmo rumo da questão ambiental, a questão da governança mundial, né? Da paz, né? Então, o Brasil se firmando no cenário mundial. Depois de passar, você vê, dizem que são mais de 50 pedidos de audiência com o Lula, de conversas bilaterais com o Lula. A Eliane Cantanhede acha que ele está embaixo, mas está todo mundo querendo conversar com ele, né? Querendo conversar com o Brasil. Então, o Brasil volta a ter protagonismo internacional. Começamos bem a semana. Olha, os bastidores de ontem, porque o Lula chegou acho que ontem, né, a Nova York, são de muitas conversas com fundos estadunidenses querendo créditos verdes, né? E o Haddad estava liderando esse conjunto de reuniões aí. Brasil arrasador no cenário internacional. Você lembrou da jornalista Eliane Cantanhede? Quer dizer, ficou constrangedor para ela, coitada. Eu fiquei até com pena, porque ela disse assim: não, o Lula está em baixa. Quer dizer, o cara é o líder mundial mais respeitado do mundo, né? É mais respeitado no mundo do que no Brasil, Altamiro Borges. Agora, vamos começar por Cuba, porque eu sei que você tem relações afetivas também com Cuba. Tem, né? Relações afetivas com Cuba? Muitas. Esse bloqueio a Cuba, ele é absolutamente desumano. É um crime, né? Hediondo, de guerra internacional. Será que agora cai com essa influência do Lula? Cocô, o que você pôde apurar da passagem dele por Cuba, que foi uma passagem rápida, mas foi muito intensa, né? Não, foi uma passagem de um dia, mas teve com o presidente de Cuba, teve com várias reuniões, né? Teve no G77 mais China, não é assim que chama? G77 mais China, né? Um evento importante. Cuba é impressionante quando você fala em relações afetivas. Cuba sempre me impressionou com a capacidade de resistência daquele povo, né? Eu sempre fiquei com a minhoca, como consegue resistir depois de tantos anos de bloqueio. É um bloqueio criminoso, é um bloqueio, por exemplo, se um navio parar em Havana, ele não pode entrar em águas territoriais dos Estados Unidos. Né? São várias medidas de asfixia a Cuba, né? Asfixia em remédio, asfixia em tecnologia. É um negócio impressionante o que os Estados Unidos... Porque os Estados Unidos consideravam Cuba a sua zona, né? Consideravam Cuba o seu prostíbulo, né? E perderam a ilha, né? E nunca admitiram isso. E nunca admitiram que Cuba fosse um exemplo de, né, humanidade, um exemplo de políticas públicas, de educação, de saúde. Nunca admitiram. Então, o cerco a Cuba é um negócio... São várias leis, várias medidas para asfixiar economicamente a ilha. E ela, o que sempre me surpreendeu, aí essa ligação afetiva, é como conseguiu resistir. Eu cheguei à conclusão, assim, por cima, que 4 fatores foram determinantes para Cuba resistir, né? Um fator é esse espírito de defesa da pátria, mas a pátria não dos patriotários, a defesa do país, da soberania do país, né? Uma postura anti-imperialista muito forte. Então, quanto mais os Estados Unidos agridem, mais o cubano sente a necessidade de defender o país, né? Não se submeter, não ser escravo, não ser servil. Então, o sentimento é um nacionalismo progressista, né? Essa eu acho que é uma marca do povo cubano. Às vezes que eu tive lá,
conversando, é um negócio muito forte. Eles, inclusive, provocam os Estados Unidos. Venham para cá, venham se meter aqui com a gente. Né? Tem um outdoor na parte mais próxima dos Estados Unidos, que é exatamente isso. Não mexam com Cuba. Né? E, ao mesmo tempo, sem querer te interromper, mas os Estados Unidos reconhecem a excelência de Cuba em algumas áreas da ciência, como, por exemplo, da medicina. Os médicos cubanos são profundamente respeitados pela ciência estadunidense. Pela política já é uma outra história, mas eles vão lá para os Estados Unidos, nas universidades americanas, ministrarem cursos e tudo. São convidados, sempre convidados. É impressionante isso. Era o segundo fator que eu ia apontar. Então, o primeiro fator é o sentimento anti-imperialista, é o sentimento de defesa da nação, né? Um sentimento de altivez, né? De altivez de um povo. Não é um povo com complexo de vira-lata, é um povo que defende a nação. Né? O segundo são as conquistas da Revolução Cubana, que aí são impressionantes. Era um povo que não tinha nada, então tem educação de qualidade, tem saúde de qualidade, né? Tem esporte, apesar de tudo, apesar do bloqueio criminoso, da asfixia financeira. Virou uma referência no mundo. Os médicos cubanos são referência no mundo. A medicina cubana, né? A indústria de fármacos cubano, referência no mundo. Então, essas conquistas da Revolução, né, explicam também por que essa capacidade de resistência. Né? Porque é um povo que sabe o que era e o que passou a ser. É um paraíso? Lógico que não é um paraíso. Frei Beto é que tem uma citação que eu acho excelente. Frei Beto diz o seguinte: se você for muito rico, não vá a Cuba. Não tem espaço para muito rico em Cuba. Se você for a classe média, você não vai gostar muito porque não tem muito shopping, não tem muito consumo. Agora, se você for trabalhador, você vai adorar, porque sua saúde está garantida, sua educação está garantida, você tem condições de vida dignas. Né? São as conquistas da Revolução, que projetaram Cuba. Né? Então, isso é uma segunda marca que, no meu entender, explica a capacidade de resistência, a resiliência do povo cubano, que é um negócio impressionante. Terceiro fator é as formas de organização do povo cubano. Né? Há muitos mecanismos de participação, não só no processo da eleição, mas você tem os chamados CDRs, Comitês de Defesa da Revolução, que são comitês em cada quarteirão, que as pessoas se reúnem, discutem. Se tem uma criança que não foi vacinada, vai lá falar com a família que tem que vacinar. Né? Que se está faltando na escola, vai lá falar que tem que ir para a escola. Né? Então, são mecanismos de participação popular muito... Cuba aprendeu um pouco com o processo de burocratização da União Soviética. Viu aquele negócio ruindo por ausência de participação popular e criou mecanismos de participação popular muito fortes. Se discute muito em Cuba. Se achar que o cubano não discute política, o cubano é ácido, é crítico, né? Mas participa das coisas. Né? E é ácido porque tem críticas a ser feitas mesmo, tem muitos problemas. E um quarto fator que sempre me chamava a atenção, e esse eu ficava sempre preocupado, né? Você estava dizendo aí dessa relação, né, de amizade, um quarto fator era o carisma do Fidel Castro. Né? Que eu sempre ficava muito preocupado, falava do carisma de Fidel, só que Fidel morreu. Né? Eu achava que isso poderia criar uma fratura em Cuba, mas eles tiveram capacidade de ir formando novas lideranças. Né? Você sabe que sempre esse fator da liderança carismática é um bem, mas pode ser um problema. Né? Nós temos que discutir, por exemplo, Lula. Nós temos o Lula, exatamente. Agora, você tem toda a razão. O Fidel, né, deixou, evidentemente antes de morrer, deixou o governo com o irmão dele, com Raul Castro, e é impressionante, quer dizer, Cuba seguiu no mesmo ritmo, né? Com a ausência do Fidel e com a ausência do Raul agora também, que agora é o Dias-Canel que está ali à frente. Agora, Altamiro, desculpa, você ia complementar? De lideranças jovens muito interessante. Desculpa. Mas assim, a situação de Cuba econômica é crítica, né? É uma situação... Você sabe que a jornalista lá da Globo News, acho que é a Raquel Cranenblue, ela estava lá cobrindo a visita do Lula, ela estava dando um flash noturno lá em Cuba. E tudo escuro, vai ser do centro de Havana, né? Então, é uma situação, quer dizer, energia elétrica, alimentos nos supermercados e tudo mais, né?
que é decorrente desse bloqueio desumano. Eu acho que basta, né? Acho que depois dessa... O Lula vai se encontrar com o Biden, se não me engano, hoje, e eles vão fazer uma fala, porque o Biden é ligado também aos trabalhadores nos Estados Unidos, ligado, né, de uma maneira diferente da que o Lula é ligado aqui no Brasil. Mas eles vão fazer uma fala com relação ao mundo do trabalho. Tomara que o Lula tenha essa habilidade, né, para resolver essa questão de Cuba, porque a situação está difícil lá. Mas eu acho que não resolve, viu, Conde? Não tenho essa ilusão, não. Não tenho, gostaria, mas acho que não resolve, porque, inclusive, vai entrar em processo eleitoral nos Estados Unidos, a base gusana, a base anticubana, né, é muito forte nos Estados Unidos. Acho que o Biden não vai comprar essa briga, não vai topar diminuir o bloqueio, a asfixia financeira. Porque é isso, a situação, como você disse, a situação de Cuba é difícil, né? A situação de Cuba é difícil porque é uma sabotagem à economia, ela não tem recursos, por exemplo, recursos hidrelétricos, não tem em Cuba. Não tem grandes rios, não tem, né? Não tem recursos, né? Então, e é asfixiada economicamente. Ela teve um problema sério, ela teve uma fase de crescimento grande, mas ainda muito vinculada quando você tinha o bloco soviético, apoio do bloco soviético. A partir do desmoronamento do bloco soviético, eles sofreram o que eles chamam de um duplo bloqueio. Um duplo bloqueio. Era o bloqueio dos Estados Unidos, passou a ser um bloqueio também da Rússia. Mas aí você me lembra que a China está vindo aí, e a China não tem medo de fazer negócio com Cuba. Mais recente, né? A China era mais pragmática, ela não se metia nisso. Mais recentemente, ela está se metendo, mesmo a Rússia se metendo, mas cautelosos. Ainda não é no que era a União Soviética. A União Soviética era... Você tinha a negociação direta, um escambo direto de petróleo, né, soviético por matérias-primas cubanas. Você tinha um escambo direto, cana-de-açúcar. Tá. Isso acabou. Isso dificultou, esse duplo bloqueio dificultou muito Cuba. Quando você teve uma retomada de governos progressistas aqui na América Latina, naquela primeira onda, né, que veio com Chávez em 98, depois Lula 2002, depois Néstor Kirchner, depois Rafael Correia, Evo Morales e tal, esse bloco latino-americano deu mais apoio a Cuba. Isso permitiu que Cuba começasse a respirar melhor. Só que depois você teve uma onda regressiva no continente. Golpes, derrotas eleitorais, piorou. Por exemplo, a relação do Brasil nas trevas bolsonarianas com Cuba foi uma relação de capacho dos Estados Unidos. Não, uma relação... O Lula praticamente reabriu a relação com Cuba. Diplomática, exato. Com as relações interrompidas. Altamiro Borges. Altamiro, você é palmeirense, né, Altamiro? Sim. Cadê o Altamiro? Altamiro até congelou. Eu fui brincar com ele. Palmeirense, o sangue é verde. Sangue verde. Eu tô falando isso porque ontem o São Paulo ganhou do Flamengo num jogaço, hein? Eu sou São Paulino, que ninguém me ouça, mas eu sou São Paulino. O Altamiro, e o São Paulo desclassificou o Palmeiras, hein? Na Copa do Brasil. Sim, a Copa do Brasil. Isso. Foi o São Paulo que tirou o Palmeiras. Foi. E o Palmeiras está encostando no Botafogo. Chega de falar de futebol, vamos falar aqui da nossa pauta. Eu vou para o bate-papo. Miro, olha só, o Hussein Brasil, querido Hussein, está aqui. Boa semana, boa segunda para você, Hussein, nosso associado aqui. Bom dia, como funcionam as sanções? Elas basicamente torturam a população na esperança de que o povo remova o governante de quem os Estados Unidos não gostam. É assim no mundo todo, né? Os Estados Unidos imperialistas. Hussein Brasil, sanções não aprovadas pela ONU são ilegais. Ele ainda complementa aqui. Caro Lula, lembre de falar do Free Assange. Será que o Lula vai falar do Assange? Acho que vai, né? Ele é marrento, né? Se ele falar do Assange na ONU, o chão vai tremer. O Rogério Bessa Gonçalves, vi esse cartaz em Cuba. A Revolução Cubana não é do Fidel. A revolução é dos cubanos. Ô Miro, tem muito tema para a gente tratar. Eu queria que você falasse um pouco do Braga Neto, porque hoje apareceu essa denúncia, né, que o general Walter Braga Neto articulou na época em que comandava o Ministério da Defesa, um mecanismo que driblou decisões do STF
que barraram o orçamento secreto para continuar a distribuir verbas a aliados do Centrão. E, portanto, entre 21 e 22, Braga Neto encaminhou para o Centrão a bagatela de R$ 1 bilhão do caixa do Ministério da Defesa. Braga Neto também está acusado de um processo que está sendo apurado pela polícia estadunidense e brasileira de superfaturamento na compra de coletes na intervenção do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho da situação desse general, que acho que está a caminho também de uma vida difícil, né? Parece que sim. Parece que o Braga Neto estava meio escondidinho, né? Ele estava na época da eleição. Quietinho ali, né? Ninguém falava dele. Ele, o Heleno, tudo escondidinho. O Heleno adorava bravatear por aí, né? Como dizia o próprio Bolsonaro, o general Gagá adorava ficar falando besteira por aí, tá quieto, sumiu, né? E o Braga Neto também. O Braga Neto foi ministro, Braga Neto foi interventor, ou seja, a preparação da ascensão do Bolsonaro ao poder já estava naquela intervenção no Rio de Janeiro, né? Os militares cada vez mais presentes na política, né? Interventor com a conversa de que, ao fazer a intervenção do Exército no Rio de Janeiro, ia resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Só piorou, só agravou a situação da segurança pública, né? Só fez expandir milícias, controle de mais de 50% do território do Rio, né? Então, Braga Neto, que era esse homem da intervenção, que era o partido militar, já se projetando para a campanha do Bolsonaro, esse Braga Neto que foi ministro, esse Braga Neto que virou, né, escanteou o Mourão e virou vice do Bolsonaro, do capetão, general que virou vice do capetão, né? Agora está metido em um monte de rolo. Dizem as más línguas, foi na Folha que saiu, que na delação do Mauro Cid o nome do Braga Neto aparece também, né? Apesar da delação ser sigilosa, mas segundo a Folha, 4 generais vão ser citados pelo Mauro Cid, né? Um deles, o Braga Neto. Aí veio essa denúncia, que não veio nem pelo Brasil, né? Veio pelo problema lá do assassinato do presidente do Haiti, né? Dessa empresa, né? desse lobista, né? Essa questão dos coletes, né? Veio por lá, né? Que o atinge, né? Denúncia brava, né? Sem licitação, superfaturamento, coletes, né? Que é ele diretamente envolvido. Agora pintam denúncias também de sem licitação, alimentos, guloseimas para o comando militar no Rio de Janeiro, também tem isso, né? Essa turma gosta de comer bem, né? Enquanto o povo está se estrepando, enquanto estão matando gente, né? E agora vem mais essa, né? Eu acho que a situação do Braga Neto vai ficando complicada. A família do Braga Neto já não queria que ele fosse candidato, talvez por saber de todos esses rolos dele. Rolo quando interventor no Rio de Janeiro, rolo enquanto um dos principais ministros do capetão, do fascista, e rolo nessas articulações com o Centrão. O Altamiro, agora... só para completar, um parêntese rápido. Nas Forças Armadas, a coisa já é complicada. Quer dizer, você tem práticas horríveis ali de corrupção. Juntou com política? Aí deu nisso, né? Pois é. Dá nisso. Então, só voltando nesse negócio do Braga Neto, parece que a família já não queria que ele fosse candidato no Rio de Janeiro. Agora diz que o próprio PL está repensando a candidatura do Braga Neto, porque parece, se vier realmente essa história da delação do Mauro Cid, se a Folha tiver com a razão, se a Mônica Bergman tiver com fontes boas, se confirmar esse negócio do Braga Neto na delação do Mauro Cid, como um dos pivôs das negociatas das joias, tal, aí a coisa complica mais. Então ele vai sendo queimado. Agora é isso. O problema é que não é. Olha a passarinhada do Altamiro piando. Tá aqui que bonitinho. Aqui do lado. Olha ele aqui. Tá falando contigo. É bonitinho, danadinho. Esse negócio do Braga Neto não é um general. É um problema que está chamuscando totalmente as Forças Armadas. Você vê essa pesquisa que saiu agora do Datafolha, né? Continua caindo a credibilidade. Os que confiam pouco, não confiam nada nas Forças Armadas, só está aumentando, né? Só está aumentando.
Então, a instituição vai tendo muita dificuldade, né? E estava bem na hora de pensar uma reforma do sistema militar profundo no Brasil, né? Altamiro Borba, estou tão curioso para saber tanta coisa da semana passada que ficou, que vai reverberar nessa semana ainda com você, Altamiro. Antes de te perguntar, deixa eu só trazer aqui o Edson Macedo. Miro, dos fatores de coesão do povo cubano que você elencou, qual o mais importante? Você elencou 4 fatores, né? Acho que a resistência do povo cubano, né, Altamiro? O que você elencaria? Resistência no sentido anti-imperialista, defesa das conquistas da Revolução, os mecanismos de participação popular e o carisma que o Fidel tinha. O carisma do Fidel não está mais lá. Você falou esses 3 fatores. Esses 3 fatores são muito iguais, né? Tem o mesmo peso, né? O Frei Beto, ele é praticamente um cubano, o Frei Beto, né? Ele é simplesmente a figura mais, talvez o brasileiro mais próximo de Cuba. Teve, né? Lá, inclusive, em Cuba, teve agora com ele. Ele mora um pouco em Cuba, um pouco no Brasil, tem o livro fantástico sobre o Fidel, né? Fidel e a Revolução. Fidel e a Religião. Isso. Fidel e a Religião. Catatal excelente. O Frei Beto é fantástico. Frei Beto, eu chamo ele para vir aqui, mas ele é tão compromissado com tanta coisa, mas uma hora ele vai vir aqui. Ele deve estar em Cuba ainda. Ele está em Cuba ainda, né? Com Lula. Será que ele estava junto, mas só em Cuba? Isso. Eu acho que não sei se foi para os Estados Unidos, acho que não. Altamiro, pessoal, nós tivemos na semana passada o julgamento dos primeiros terroristas lá do 8 de janeiro. Você acompanhou, todos acompanhamos, foi, né, enfim, emblemático, né? Foram penas fortes. Muita gente progressista do campo democrático até dizendo que foram penas muito altas. E já há um debate se esse processo, né? O Rui Costa Pimenta deu uma entrevista para a revista Veja, disse que o Bolsonaro está sendo perseguido. Eu não quero entrar em polêmicas pessoais aqui, evidentemente, mas eu queria que você desse o teu enquadramento desse processo. Você acha que está havendo exagero? Você acha que é perigoso? Você acha que a Polícia Federal está sob o comando do Flávio Dino, bonitinho? Como é que você avaliou essas condenações iniciais dos terroristas do 8 de janeiro? Eu avaliei como altamente positivo. Tem que servir de exemplo, né? E o problema não são esses bagrinhos. O problema é o processo como um todo. Nós tivemos um processo de fascistização no Brasil, né? Processo extremamente perigoso de militarização do poder, de ocupação de espaços, de fascistização em vários terrenos, né? De expansão de armas, de campanha de ódio, de homofobia, de misoginia. Nós tivemos um período de trevas no Brasil. Esse período de trevas, um ponto alto dele foi o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não dá para analisar o 8 de janeiro sozinho. O 8 de janeiro tem a ver com todo esse processo de fascistização do poder, né? Antes do 8 de janeiro, se você quiser pegar cronologicamente, regressivamente, antes do 8 de janeiro teve o 24 de dezembro. Os caras estavam colocando uma bomba num caminhão-tanque perto do Aeroporto Internacional de Brasília. Como disse o Gilmar Mendes, podia matar um monte de gente. Estava lá, é que foi descoberto. Um deles era assessor da ministra Damares, foi assessor da ministra Damares, um dos participantes desse negócio. Isso foi no dia 24 de dezembro. No dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, os fascistas quase ocuparam a sede da Polícia Federal. Queimaram o ônibus, jogaram o ônibus para fora de pista, em viaduto, né? Antes disso, você teve... transformaram quartéis em incubadoras de terroristas. Tenta ir acampar num gramado de um quartel para ver o que te acontece. Os milicos deixaram. Teve bloqueio criminoso de estrada patrocinado por agrotrogloditas e por empresas de transporte. Então, foi todo um processo, o 7 de setembro. Era um processo de fascistização. Era preciso uma pena dura. Lógico que a pena dura pega os executores inicialmente, e no caso dos executores são os bagrinhos. Eu estou achando, inclusive, que está leve. Porque precisa, além dos executores, pegar os incentivadores. É preciso ver quem foram os deputados
que envenenaram a cabeça desses debilóides que foram para Brasília, desses panacas, desses bagrinhos que foram para Brasília, dessas buchas de canhão, esses babacas que vão ficar presos porque foram instrumentalizados, foram idiotas. Quem que influenciou? Qual foi o deputado que influenciou? Qual foi o pastor, bispo, apóstolo, esses lobistas da fé? Né? Quais foram que influenciaram usando templos religiosos? É preciso ver. Quem foram os influenciadores digitais? Né? Os influencers que influenciaram esse negócio. Essa turma precisa ser punida também. Mais ainda, quem financiou esse negócio? Porque isso teve muito dinheiro envolvido. Não é fácil transportar pessoas para Brasília para ficar aquartelada lá no QG, no Forte Apache do Exército. Quem que bancou aqueles churrascos belíssimos todo dia no Forte Apache do Exército? É grana. Quem financiou esse negócio? Até agora só tem bagrinho também. Teve um relatório da ABIN que falava que o financiamento foi de vários ruralistas. Quem são esses ruralistas? Então, eu acho que está brando por enquanto. Esses 17 anos de cadeia por bagrinho é pouco. Né? Porque tem que pegar os outros e tem que pegar quem organizou essa ação. Então, eu não acho que está... Eu acho que foi uma decisão, uma sentença importante, né? Serve de lição. Nos Estados Unidos, os mesmos que fizeram a provocação lá foi só o Capitólio. Aqui os caras tentaram Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Suprema Corte. Ali só lá a pena foi menor lá, mas não, é por isso, né? Não, foi maior, 22 anos. 22 anos? 22 anos. Um dos líderes do principal grupo terrorista supremacista branco dos Estados Unidos, que é um tal de Broad Boy, né? A pena de 22 anos. A menina que ficou famosa, aquela que roubou um escudo de um policial e quebrou vidraça, 10 anos. Outro líder de um grupo terrorista, 17 anos também. Então, eu acho... Agora, o que todo mundo comentou é o seguinte: se a pena desses cidadãos, né, desses bagrinhos, foi dessa magnitude, 17 anos e tal, a dos mandantes e dos financiadores deverá ser obrigatoriamente maior. Está todo mundo preocupado, Altamiro, que os mandantes e os financiadores e os mentores intelectuais não sejam punidos. Mas, francamente, eu queria até colocar minha colher nesse campo, que é o seguinte: eu acho que é uma questão de ter paciência. Eles estão sendo investigados. Estão sendo, né? Daqui a pouco vem a leva dos financiadores e a leva dos mentores intelectuais. Você acha que isso está sob risco? Então, Conde, eu acho que tem que ir pelas várias camadas. Né? São basicamente 4 camadas: executores, influenciadores, financiadores e o comitê organizador, né? Os que organizaram essa ação golpista, que aí junta miliciano civil e miliciano fardado, milico. Né? E tendo como chefe o Messias, o Jair Messias Bolsonaro. Né? Tem que ir atrás de tudo isso. Agora, começou. E começou com penas, no meu entender, que servem de exemplo. Então, quando eu vejo alguém tentar, não, são penas muito pesadas, queria o quê? Queria os 2 anos em solto do Nunes, né? do ministro bolsonarista? O que queria? Né? Então, pena, se aplica uma pena, né? Com base em 5 crimes que foram cometidos. Né? E tem agora que ter pressão da sociedade para chegar a essas outras 3 camadas. Eu não acho que esteja garantido, não. Eu acho que corre o risco de ter um acordão para liberar algumas dessas camadas. Por exemplo, eu tenho dúvida se vai chegar na camada dos generais. Eu tenho dúvida. Porque eu acho que existe meio que um acordão que pega CPMI, pega governo, pega presidente Lula de não tocar nesses militares. Né? Deixa quieto por enquanto. Mas eu acho que a sociedade tem que pressionar. Então, eu acho que é isso, está servindo de exemplo. Porque não pode pegar o ato do dia 8 isolado, tem que pegar o processo de fascistização, o que ocorreu na história recente do Brasil. Era preciso um breque. Chega de conciliar com essa turma. Era preciso um breque. Agora, precisa pressionar para que essas outras camadas atinjam. Sobre o negócio do Bolsonaro, eu estou na torcida para que ele seja preso e que seja uma prisão de longo tempo.
Acho que não tem perseguição nenhuma, Bolsonaro. De onde se tirou perseguição? Bolsonaro é que perseguiu todo mundo. Bolsonaro é que fez a política do ódio, do fascismo. Que história é essa de que o Bolsonaro está sendo perseguido? Poxa, que negócio é esse? Né? Estão invertendo as coisas. Né? Então, eu acho que pressão da sociedade para que isso ocorra. É porque, assim, a esquerda ela é tão responsiva, e eu tive esse debate também com o Breno Altman. O Breno Altman também acha que tem alguns exageros aí, né? Porque a esquerda ela vê alguém, né, numa posição, por exemplo, de suposta perseguição, ela se coloca no lugar desse sujeito, e porque ela é muito institucional, né? A esquerda se transformou nesse patamar institucional, então ela tem medo que aconteça com ela no futuro. Por exemplo, né? Então pegar esse pessoal, como é que vai diferenciar esses atos terroristas juridicamente, tecnicamente, que é o caso, de manifestações democráticas por mais direitos, né? De repente você pode ter, daqui a uns 10 anos, o MST sendo julgado pelo STF. Eu acho difícil, mas a esquerda opera, você conhece muito bem, com esses pressupostos, né? Comente para a gente isso. Não, é isso. Podemos discutir a longo prazo, mas a longo prazo estaremos todos mortos. A longo prazo estaremos todos mortos. Nós estamos discutindo aqui, agora. Não aqui, agora. Houve uma tentativa de golpe com invasão, depredação do Congresso Nacional, Câmara e Senado, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Essa tentativa de invasão não foi coisa de maluco. Essa tentativa de invasão foi organizada, porque as pessoas chegaram a Brasília, ficaram concentradas no Forte Apache, no QG do Exército, alimentadas, ouvindo discursaiada. Foi preparado, o clima foi preparado. Teve gente que instigou esse tipo de coisa, teve gente que financiou esse tipo de coisa, teve gente que pensou, né? Foi mentor, organizou esse tipo de coisa. Né? Então, esse aqui agora que nós estamos discutindo, é isso que o Supremo está fazendo. O Supremo, não adianta eu discutir o que vai ser o futuro. O futuro eu vou estar morto, não sei. Eu estou discutindo agora. O agora é preciso penas duras com relação a essa turma. Né? Porque senão você incentiva. Né? Lógico que você tem que ter mecanismos que impeçam concentração de poder, que impeçam exibição, não é isso? Muito exibicionismo, né? Mecanismos de controle. Mas isso é um outro debate. Para evitar arbitrariedades. Né? Então, você tem que criar mecanismos de controle da sociedade, de fiscalização, para evitar arbitrariedade. Quando o presidente Lula, por exemplo, disse que devia evitar transmitir sessões, os votos dos ministros do Supremo serem em segredo, só ter o resultado, teve uma chiadeira generalizada. A proposta vai um pouco no sentido exatamente de evitar muita exibição, né? Evitar muita publicidade dos atos, porque isso dá um superpoder. Né? Esse é um bom debate para se fazer com os pés no chão, é um bom debate para se fazer. Esse que o presidente Lula instigou e muita gente ficou brava. Né? Pois é. O Lula ele acaba... Essas declarações do Lula, que inclusive a própria esquerda, né, encaixa como uma espécie de escorregada, né, uma casca de banana, aquela coisa, cai na armadilha ali da pergunta capciosa do jornalista. Mas o político tem que estar pronto para tudo isso, né? Agora, na verdade, elas suscitam debates, né? É importante isso, né? É a questão do STF, particularmente depois, desse julgamento, Altamiro, eu tive uma impressão de que o STF está muito aquém de uma Suprema Corte que possa ser chamada de Suprema Corte mesmo, tecnicamente ali. É só ver o voto também do Cássio Nunes e do André Mendonça, mas isso aqui daria outro debate também, não vai dar tempo da gente fazer. Deixa eu ir para o bate-papo para a gente ir para o último bloco aqui com o Altamiro. Hussein Brasil, Ministério de Damares era o ninho das serpentes. Ele diz, grileiros se apropriaram também das entidades agro. Fernando Bai, tem que pegar bagrinhos e alevinos, pobre de direita e síndico da Minha Casa Minha Vida. Tubarão vai para Miami, como sempre, sem punição alguma. Aqui fez até um repente aqui o Fernando Bai.
Obrigado, Fernando Bai. E o Hussein, mais uma vez. Os políticos Eduardo Carlos Flávio Nicolas Geyer, Damares Kisses, Mourão, Ottoni, Zambelli, etc., civis, Silas, Hang, Nigri, Wizard Madeiro, etc. Esses nomes que o Hussein está dizendo aqui são candidatos fortes a passarem pelo julgo da justiça, né? Vou até lembrar um meme antes de passar para você finalizar, Miro, que é o seguinte: o sensacionalista falou assim, né? Justiça autoriza bolsonaristas a acamparem por 17 anos na Papuda. Achei tão bonitinho isso. Vai lá acampar, né? Quer acampar? Eles são muito sacanas. Muito bom. Ô, Miro, mas e aí? Diz aí desses caras aqui. Eles são candidatos, né? Aí tá uma listinha. Aí tá uma listinha de influenciadores, né, de financiadores. É impressionante como alguns desses empresários que estavam com o Bolsonaro em tudo que era atividade de provocação, tudo que era de atividade de ataque ao Supremo, tudo que era de atividade de estímulo à agressão. Agora estão tudo pianinho. Sumiram. Impressionante. Eu estou com saudade do velho da van, com aquela roupa verde e amarela dele. Eu estou com saudade dele. Ele sumiu com aquela careca. Estou com saudade. Sumiu. Aquele cara do Madeiro, que adorava bravatear, sumiu. Vários empresários, o cara lá da Tecnisa, vários sumiram. Então, aí a listinha é boa. Uma listinha que pega financiadores, pega influenciadores, políticos influenciadores, e pega quem ajudou a organizar. Por exemplo, diz a menina, como é o nome dela, Malu Gaspar, eu acho que foi, do Globo, que o Flávio Bolsonaro... Então, da mesma forma como a Mônica Bergamo falou que 4 generais estariam na delação do Mauro Cid, no Globo se falou que o Flávio Bolsonaro também está na delação. Também está na delação do Mauro Cid como um dos pivôs de todo esse processo, né? Do golpismo, tal, de todo esse processo. Ou seja, precisa chegar nesse nome que está aí, Flávio Bolsonaro, carinhosamente também chamado de Flávio Rachadinha, né? Precisa chegar nele. Ou seja, precisa chegar nessa turma. Evidente que se não tiver pressão da sociedade, se ficar pegando leve, se não tiver pressão da sociedade, não vai chegar nessa turma. Mas é preciso chegar, né? Porque essa turma são as 3 outras camadas: influenciador, financiador e organizador. Precisa chegar nessas 3 outras camadas, aí só com muita pressão, porque aí alguém falou aí, vai tudo para Miami, né? Vai tudo para Miami. Eu acho que a pressão está acontecendo. As pessoas estão exigindo, estão usando muito aquela hashtag, né, sem anistia. Eu acho que a coisa vai, viu, Otamiro? Assim, o meu otimismo é irrefreável, incontornável, né? Combatendo o meu ceticismo estrutural comum a todos os brasileiros. Querido Otamiro, desejar excelente semana para você, viu, querido? Cuida da passarinhada aí. Você dá comida para os passarinhos? Lógico, tem que dar frutinha, né? Aquela coisa. Bem alimentadinho, tudo frutinha, bonitinho. O Miro cercado de passarinho. Depois eu vou pedir pro Miguel Paiva fazer uma charge tua assim com os passarinhos todos cantando ali.